Alô você, bem-vindo aí a mais um vídeo de área. Tá tremendo um pouco a câmera aí porque eu tô numa pista um pouco acidentada aqui. Vamos lá. Ouvindo um sonzinho, eu tô ouvindo Capital Inicial hoje. Um pouquinho de som pra vocês. Então, fundo de Capital Inicial, vamos à dica de negócio de hoje. Vamos recapitular um pouquinho. Estou trabalhando o livro GoPro. Eu já soltei um vídeo sobre lista morta, sobre montagem de uma lista morta, que vai ajudar demais. Usar uma ferramenta. Falei sobre como você deve fazer o convite para que essa ferramenta chegue nas mãos aí do seu prospecto. E falei também sobre o follow-up, foi o meu último vídeo, sobre follow-up. E fechamento, eu também falei sobre fechamento. Então essas dicas são fundamentais, né? Mas espera aí, Chigueiro, alguns podem pensar, falei, pô, mas essas são as dicas do livro GoPro, exatamente, não tem nada de novo, né? Se você reparar bem, tudo que eu falei até agora são as atividades geradoras de renda. Passo 6, 7, 8 e 9 do MVP. Então, isso me leva a acreditar que não existe mágica, não existe uma nova fórmula, não existe nada, mágico para você realmente explodir. É a base do negócio, constituída pelas atividades geradoras de renda. A diferença está nos detalhes. A diferença está nos detalhes e como você aplica, né, cada uma dessas habilidades no seu dia a dia, no seu trabalho de campo. Essa é a questão. E o livro é muito bom nessa parte. Ele te dá dicas, né, que não são só deles, mas de pessoas de muito sucesso nessa área. Ele coletou todas essas informações, ele fez muitas entrevistas e conseguiu sintetizar tudo num livro. E esse livro tem muita dica de negócio. Por isso que eu recomendo aí fortemente que você adquira o livro, se você ainda não adquiriu. Leia esse livro, mas não só leia, mas entenda, estude, aprenda com ele. Muito bem. O próximo passo que eu gostaria de deixar um pouco aqui é sobre a condução, né? Você ensinar um novo distribuidor a ele conduziu o negócio dele. A maioria das pessoas que se conectam a gente, que se associam ao multinível, a maioria está tendo a sua primeira experiência com essa indústria. Então, quase zero de informação, praticamente, né, analfabeto em termos de multinível. Então você, como distribuidor, você tem que aplicar o conceito do patrocínio responsável. Patrocínio responsável. É muito importante que o teu novo distribuidor conheça as regras básicas, as mais importantes, né, do processo, para que ele não tenha surpresas e não sofra, né, com os erros. Então, o seu papel é encurtar o tempo, né, de aprendizagem dele, a maturidade dele, e evitar com que ele sofra, né, com erros. Então é melhor você aprender, né, com conhecimento do que aprender com os erros, né? Aprender com os erros dói mais. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do patrocínio responsável. Eu nem vou tentar falar muito sobre o livro GoPro nessa questão, porque eu acho que o nosso MVP ele atende muito bem nesse quesito. Então, há um tempo atrás, eu e o Marco Carvalho, os melhores líderes que eu tenho dentro do negócio, agradeço ele demais por esse conteúdo, porque foi ele que me abriu os olhos sobre essa questão do patrocínio responsável que tem dentro do MVP. Dentro do MVP tem um livro roxo. Para quem tem a versão antiga do MVP, vai encontrar lá um livro roxo. Eu não sei o que você fez com esse livro. Eu acredito que muitos de vocês
talvez nem tirar no plastiquinho que envolve o livro. Mas alguns de vocês leram e outros de vocês deixaram na gaveta e nunca mais abriram esse livro. Alguns de vocês certamente entenderam a mensagem e usam esse livro como ferramenta, como estrutura para patrocínio responsável. Se você for lá no YouTube e fizer uma pesquisa lá, né? Shigeru, Gazeta, treinamento, você vai encontrar esse treinamento que eu e o Marco Carvalho fizemos. Alguém gravou esse treinamento e colaborou publicando isso no YouTube. Então tá lá no YouTube, é um treinamento muito importante. Eu recomendo que você assista esse conteúdo e vai entender o que eu estou falando. Patrocínio responsável, ele consiste em algumas etapas, né, dentro do início do processo de um novo distribuidor. Fazer com que ele tenha a base primária de informação, fazer com que ele entenda quais são as dinâmicas que envolvem esse negócio, tanto as partes boas e as partes ruins. Ele tem que entender o que ele vai encontrar durante o caminho. Você vai fazer com que ele entenda um pouquinho sobre o que é o sistema Monavi, que faz parte do patrocínio responsável, abrir o VO, mostrar como ele faz um cadastro, mostrar para ele como ele pode fazer um pedido, como ele pode alterar uma informação cadastral, o básico, né? Analisar a árvore, né, de distribuição. Você vai ensiná-lo também que é importante ter uma lista, como trabalhar essa lista. Inclusive você vai montar o princípio dessa lista junto com ele. Depois você também vai ajudá-lo, ensiná-lo, né, a base de como fazer um bom convite, enfim. Tudo isso faz parte do patrocínio responsável. Uma das partes mais importantes do patrocínio responsável é quando você vai fazer um exercício com ele sobre os porquês. Quais são os porquês que vão motivá-lo a continuar dentro do projeto. Então, ajudá-lo a identificar os porquês, né, que ele está fazendo o negócio. Outra também é traçar as metas e objetivos, enfim. O patrocínio responsável consiste de uma série de atividades. E o Eric coloca tudo isso como um processo de entrevista. Ele chama de game interview. Putz, esqueci. Bom, desculpa aí. Mas é um jogo de entrevista. É uma entrevista que ele faz com algumas etapas. Se eu não me engano, ele divide em 5 fases. Essa entrevista que nada mais é do que as 11 etapas do patrocínio responsável. Então essa entrevista vai mostrar a ele, você vai dizer a ele, né, tudo que ele pode encontrar dentro do projeto, quais são as estruturas de jogo, quais são as ferramentas que ele deve usar, né, indicar os livros importantes, as leituras, tudo mais que ele vai ter que ter durante o processo. É a fase de aprendizagem. É você como agora não mais como um consultor de negócio, mas como um educador, né? Um cara que vai educar o novo distribuidor diante do processo. Então essa fase é muito importante, né? Não existe nenhuma dica aqui que eu poderia falar, olha, a dica do Shigeru realmente fez diferença. Mas eu reforço a questão de você aplicar o princípio do patrocínio responsável. Você cadastrou alguém no sistema, independentemente em que degrau que ele esteja dentro da escada, né, do processo, você deverá educá-lo, fazer com que ele tenha as informações importantes daquela etapa do processo, para que ele não se sinta, sei lá, talvez desestimulado ou até mesmo enganado porque entendeu alguma coisa errada, enfim. Ok? Então essa é a minha dica de hoje. Fica aqui essa questão do patrocínio responsável, que é muito importante. Tá bem, pessoal? Vamos ver o que está passando no rádio. Já estou estacionando meu carro aqui. Capital Inicial. Eu quero sempre mais. Sempre mais do que eu posso ter. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Curta, promova. Espero que você tenha gostado. Forte abraço. Valeu. Tchau.